Bem, esses quadros surgiram em minha vida, né, durante a pandemia. A última pandemia, né, onde todo mundo foi afastado do seu trabalho, né, a maioria foi afastada, e eu fui um deles. Vim para casa, 1 ano e meio dentro de casa sem fazer nada. Eu não gosto de ficar sem fazer nada, né? E isso poderia causar uma depressão ou coisa assim. Eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que estar me ocupando com alguma coisa, né? Então comecei a fazer quadros, né? Comecei a desenhar, né? Passar para uma tábua que eu já tinha em casa, né? Que é uma tábua de MDF. Eu só vou fazer um quadro aqui, e comecei fazendo. E ficou troncho, ficou feio, ficou mal feito, foi o primeiro, né? E depois eu fui fazendo outro e outro e outro. Aí fui aprimorando, né? Fui aprimorando ferramentas, tintas, maneira de fazer, né? E aí a gente foi criando essa maneira de fazer quadros, né? Que é um quadro em MDF, né? Que é onde eu talho e pinto. O processo de confecção dos nossos quadros é o seguinte. Um exemplo, vocês têm aqui um pequeno quadro que já fiz, né? Eu tenho uma tábua de MDF, né? Uma parte de um MDF, né? Eu transfiro o desenho para aqui, né? Transfiro o desenho, recorto ele todinho, como vocês veem, ele é cortado em baixo relevo, eu recorto o rosto todo, né? Depois de tudo isso feito, eu vou lixar as partes que foram cortadas, né? As partes rebaixadas, né? Pinto a parte onde precisa pintar, né? Que geralmente aqui como branco eu uso o preto, né? A base preta. Então é todinho de preto, né? E depois faço a confecção da moldura. Essa moldura também é pintada, certo? Eu marco ela, marco onde vai ficar o quadro e pinto, ok? É assim que é feito o nosso quadro. Se for de cores, também, né? A gente corta do mesmo jeito, faz a base preta e as pinturas onde for necessário pintar. Se o quadro, no caso, for colorido, como esse que temos aqui, esse é colorido, ok? Foi feito do mesmo jeito, cortado, né? Esse aqui eu faço o friso dele todinho ao redor, né? Pinto, né? A pintura fica à sua disposição, a seu querer, né? As cores, né? E depois eu faço a moldura, ok? Tem as duas presilhazinhas, né? Os dois ariozinhos que é para os suportes de parede, e está pronto o quadro, ok? Agora eu vou começar a fazer um do início, né? Nós vamos fazer juntos para você ver como é feito o trabalho de quadro. É um trabalho que requer paciência, né? Um pouco de atenção e um pouco de amor também, né? Que tudo ser feito sem qualquer coisa que você for fazer, não colocar um pouquinho de amor, não vai funcionar. Bem, agora nós vamos fazer o quadro em si. Vocês vão conhecer como se faz esse tipo de quadro. Aqui nós temos uma tábua já pré-cortada, né, já preparada para fazer o desenho, né? Uma tábua em MDF, certo? Aqui o desenho. Eu vou fazer esse lobozinho para vocês, certo? Centraliza o desenho na tábua, né? Para ele não ficar nem mais para lá, nem para cima, nem para baixo. Você centraliza. Acho que aqui tá bom, certo? E prende o papelzinho aqui. Uma fitazinha crepe básica. Está preso. Uma folha de carbono para a gente transferir esse desenho para a madeira, certo?
está preso, e a gente com um lápis grafite comum começar a transferir o desenho, certo? Bem, nosso desenho já foi transferido, não é isso? A gente retira, aqui está o desenho transferido, certo? Daqui é que a gente vai começar a talhar. Para começar a nossa talha, né, a começar a cortar o nosso desenho, nós vamos precisar dessas ferramentas, né? São escopos que tem vários formatos, né? Mas não quer dizer que todo desenho você precisa de usar todos, né? Você usa um, você escolhe um que você acha melhor para cortar o seu desenho, né? No caso desse desenho, como ele é muito fino, eu vou optar por esse aqui, que é o menor, né? E vai ser mais eficiente para esse corte, ok? Depois eu vou usar outros em outros cortes, ok? Vou me proteger da chuva, parece que vai chover. São Pedro mandou um aviso, fez o céu escurecer. A chuva choveu, vai chover. A chuva choveu, vai chover. São Pedro segura a chuva, que essa noite tem noitada. Vou tomar banho de lua e gozar a madrugada. A chuva choveu, vai chover. Ai, choveu, vai chover. Como vocês acompanharam, a gente terminou de passar agora o desenho para o MDF, né? A gente cortou em baixo relevo, né? Usando aquela ferramentazinha que eu falei do escopo, eu usei o menor, né? E a gente passou, né? Agora vamos à limpeza e pintura. A limpeza, para tirar restantes do grafite, né? E alguma sujeira que ficou, a gente passa um pouquinho de thinner numa bucha e limpa toda a tábua. Pronto, já está bem limpinho. Agora vamos iniciar a pintura. A pintura a gente vou fazer em preto, certo? É uma tinta à base de água. Um pincel fino, né? Uma espessura boazinha que dê para pintar mais rápido as partes maiores. Bem, aqui como vocês já acompanharam, está pronto o nosso lobo, né? O nosso quadro. Agora eu já pintei, agora nós vamos tirar o excesso que ficou com água, certo? Porque a tinta é a base de água. Eu uso um cotonete, certo? Cotonete desse normal, certo? Um copozinho com água, onde você mergulha ele e vai tirar o excesso. A gente começou a limpeza com o cotonete, né? Mas vai melando um pouco mais as partes brancas. Aí a gente tem que mudar um pouquinho o método de limpeza, que vai ser agora com uma bucha, certo? Um pedacinho de bucha.
um pouquinho de água também. Para ser mais rápido e mais eficiente. Um pouquinho de bucha seca para finalizar. Pronto. O nosso quadro já está feito, né? Nosso trabalho. O que vai ser feito agora aqui fica a critério de cada um, né? Pode-se deixar da maneira que está, pode-se fazer a moldura pintado, né? Você pode pintar, pode colocar uma moldura comprada, fica a critério de cada um, né? Os suportes que serão colocados são, eu utilizo esse desse tipo, que é o triangular, né? Tamanho médio, que é esse tamanho, tem um tamanho pequeno e um tamanho grande, né? Tamanho grande para quadros maiores, eu gosto mais desse tamanho médio, é um tamanho ideal para esse tipo de quadro. Então você vai colocar atrás os dois, né? Médio uma distânciazinha, eu geralmente meço 8 centímetros de uma ponta para dentro. Aí eu coloco o quadro, que também 8 centímetros para dentro, coloca outro, certo? Esse tipo. Os pregos que eu utilizo são esses, para fixar o triângulozinho, né? O suporte, são pequenininhos para ele não ultrapassar, né? E aí está feito o quadro. Vou me proteger da chuva, parece que vai chover. São Pedro mandou um aviso, fez o céu escurecer.